Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal, a Escola Online. No vídeo de hoje, vamos falar do PET, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nessa aula, vamos falar do volume 3 da semana 4 do terceiro ano, que trata das funções trigonométricas. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta as nossas páginas e o nosso dicão nas redes sociais. Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática. Então vamos lá, pessoal. Atividade número 1. Por que as funções trigonométricas seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante são chamadas de funções circulares? Ok? Antes de a gente ler as alternativas, as funções circulares são aquelas oriundas do ciclo trigonométrico, que é o ciclo de raio unitário. A função seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante, elas são consideradas funções circulares por conta da apropriação que é feita no ciclo trigonométrico de raio unitário, de raio 1. Tudo bem? Então vamos às alternativas lá da nossa atividade. Letra A. Por que as funções trigonométricas são também chamadas de funções circulares? Porque todo triângulo retângulo contém um círculo? Óbvio que não. Letra B, porque todo triângulo retângulo está contido dentro de um círculo? Essa afirmação é até verdadeira. O todo triângulo retângulo a gente pode inscrever num semicírculo, não é nem num círculo, um triângulo retângulo, né? Também não é a letra B. A função trigonométrica são chamadas circulares não é por conta disso, né? Porque elas são funções periódicas? Sim, mas ela ser periódica não quer dizer que ela é circular. Existem funções periódicas que não são circulares, ok? Por causa do ciclo trigonométrico, que é o que eu mostrei, ou por causa dos formatos de seus gráficos, né? Então a resposta certa procurada no PET aí é por conta do ciclo trigonométrico de raio 1, de raio unitário, alternativa D. Vamos agora para a atividade número 2. Observe a figura a seguir. O valor do seno de x está mais próximo do valor do seno de A, B, C, D ou E. Ok? Tudo bem? O valor do seno de x, ok? Vamos pegar a nossa reguinha aqui. Está mais próximo de qual valor, ok? Vou colocar esse aqui de vermelho. Tudo bem? Ó, a gente vai vir colocar aqui, ó, seno de x, ok? O seno de x, aqui, ó. O seno de x está valendo qual valor aí? O seno de x está valendo 0,8. Esse cara aqui é o seno de x, ok? Vale 0,8. Lembrando que o seno de um ângulo
está inserido no intervalo -1, 1. Tudo bem? Então, seno de x. O seno de A, vamos colocar de verdinho aqui, o seno de A, aqui ó, o seno do ângulo A é um pouco menor do que o seno do ângulo x. Então, esse cara aqui é o seno de A. Ok? O seno de B, ele deu aqui, vale 0. Ok? É o seno de B. O seno de B vale 0. O seno de B, aqui ó, o seno de B é 0. Tudo bem? Aqui o seno de B, ó. Tudo bem? Seno de A, seno de B e seno de x. Ok? Agora, o seno de C. Aqui o seno de C, ó. O seno de C, vamos colocar de amarelinho. O seno do ângulo C, ó. Deixa eu mudar aqui. O seno de C, aqui, ó. É esse valor aqui, ó. Que vale 0,9. Não é isso? 0,406, não, que vale 1. Ok? Menos 1, né? Aqui, ó. Esse cara aqui é o seno, é a imagem do seno de C. Ok? Esse cara é o seno de C. Ok? E esse aqui é o seno de D. Olha lá, ó. O seno de D é quem? O seno de D. O seno de D é o próprio seno de x. Aqui, ó, o seno de D é o próprio seno de x. Então, vamos colocar aqui seno de x é igual ao seno de D. Ok? Eles são iguais. Tanto o seno de x quanto o seno de D têm a mesma imagem. Ok? 0,8. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver mais um. O seno de E. O seno de E. Vamos colocar de qual cor aqui? Vamos colocar de marronzinho. O seno de E está aqui, ó. Ele é um pouco maior. Aqui o seno de E, ó. O seno de E. Aí olha a pergunta. O valor do seno de x está mais próximo do valor do seno de D. Resposta letra D. O seno de x é igual ao seno de D. Então, a resposta, a alternativa procurada aqui é a alternativa D, de Deus. Tudo bem? Vamos agora para a atividade número 3. Esboce o gráfico da função f de x igual a consecante de x. E aí tem uma outra igualdade, está falando que isso é igual a 1 sobre x. Ok? Você pode fazer isso de diversas maneiras, pesquisando em um livro ou virtual, pesquisando na internet, usando uma calculadora em radianos para construir uma tabela e depois fazer o gráfico, usando um aplicativo de celular ou usando uma linguagem de programação, caso você saiba programar. Ok? Eu não sei se tem algum erro de digitação aí, alguma coisa, né? Do jeito que está aí, não dá para a gente saber muito o que o PET está propondo, né? O que eu penso? O que ele está pedindo para a gente calcular o gráfico, esboçar, escrever, desenhar, representar o gráfico da função consecante de x, ok? Que a gente vai chamar de f, né? F é igual a cossecante de x, e uma outra função g que a gente vai chamar de 1 sobre x, ok?
Eu acredito que a proposta do PET é essa, ok? Então, como desde o ano passado eu tenho usado o GeoGebra Classic, qualquer aluno na internet aí, você pode utilizar essa ferramenta que é mundialmente conhecida e bastante acessível, ok? O GeoGebra Classic, tudo bem? Então, a gente vai representar o gráfico dessas duas funções. Da primeira, cossecante de x, que eu chamei de f, essa notação, essa forma que ele adotou aqui tem algum erro, eu acredito que é f de x igual a cossecante de x e g de x igual a 1 sobre x, e ele está pedindo os gráficos, a representação dessas funções aí, eu vou usar o GeoGebra, ok? Cossecante de x, tá aí o gráfico da função cossecante de x. Eu vou reduzir aqui para a gente colar lá o gráfico da função cossecante de x. Tá aqui o gráfico da função cossecante de x. Eu vou colar lá no nosso quadro para você que gosta de copiar tudo, ficar com o gráfico prontinho. Esse é o gráfico da função cossecante de x. Tudo bem? Tudo bem. Vamos colar ele lá, ó. Copiar. Colei ele lá. Ok? Esse é o gráfico da função cossecante de x. Tá aqui, ó. Agora eu vou fazer o gráfico da função g, carinhosamente denotada por 1 sobre x aí. Ok? Vamos lá no nosso GeoGebra Classic. Vamos fazer o gráfico da função g, 1 sobre x. 1 barra x. Tá aí o gráfico da tá aí o gráfico da função que eu vou chamar de g de x, né? Vou copiar isso aqui e vou colar lá no nosso quadro. Eu acredito que a proposta do PET é essa, né? Representar o gráfico da função cossecante de x, que é uma função trigonométrica, e representar o gráfico da função 1 sobre x. Tudo bem? Tá aqui, ó, o gráfico da primeira função, cossecante de x, e o gráfico da segunda função, 1 sobre x aí. Vamos agora para a nossa última atividade, atividade de número 4. Então vamos lá, pessoal, para a nossa atividade final da semana 4. Atividade número 4. A tabela do início desta semana informa que não existe a tangente de 90. Usando essa mesma tabela e sabendo que a tangente de x é a razão do seno de x sobre o cosseno de x, explique por que não existe a tangente de 90, né? Então vamos lá, vamos ver por que a tangente de 90 não é definida, ela não existe. Ele está falando aí que a tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. E ele está falando que a tangente de 90 não é definida. E a tangente de 90 é o seno de 90 sobre o cosseno de 90. Tudo bem? A gente já sabe que a tangente é a razão do seno sobre o cosseno. E que a tangente de 90 não existe. Ele falou lá no início do PET. Por que isso acontece? Repare o seguinte, quanto que é o seno de 90? O seno de 90 é 1. O seno de 90 é 1. E o cosseno de 90 é 0. A gente sabe, desde as séries mais primordiais da educação, que não existe divisão por zero. E por que não existe divisão por zero? A explicação verdadeira por que não existe divisão por zero é o seguinte:
O zero é o único número que guarda uma sutileza. Os limites laterais, a divisão por zero, façam que os limites laterais, um número muito próximo do zero pela direita e um número muito próximo do zero pela esquerda, esses limites são divergentes. Quando isso acontece, não existe o limite. Se não existe o limite, não existe a divisão por zero. Então, como isso aqui não existe a divisão por zero, né? Essa tangente não é definida, ok? Pediu para a gente explicar por quê. Pois não existe divisão por zero. Se alguém perguntar qual que é a justificativa disso, é porque os limites laterais são divergentes. Essa sutileza só o zero guarda, por isso que não existe divisão por zero. Ok, pessoal? Os limites laterais são divergentes. Explique por quê. Por isso que não existe divisão por zero. Ok? Que vai ficar 1 sobre zero, por isso que a tangente de 90 não é definida. Não deixe de se inscrever na escola online, ativar as notificações, curtir as nossas páginas nas redes sociais, acompanhe o nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Grandioso abraço, meu e do nosso amigo Dicão, Josélio.